A paz do Senhor para quem é de paz, shalom para quem é shalom. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria deixar aqui para sua meditação 3 pontos que pode ser significativo para você. Talvez para uma mudança de vida, talvez para edificação, para crescimento. Mas eu queria desde já deixar aqui bem claro que aquilo que nós falamos, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós ministramos aqui, que não seja uma regra para a sua vida, que não seja uma lei para a sua vida, que você não tome isso, eu preciso seguir dessa maneira, não. Isso que nós falamos aqui é apenas um ponto de partida para que você venha meditar e buscar por você mesmo. Pega aquilo que nós dizemos aqui e medite mais, procure por você mesmo. Medite sobre aquilo que você acha que é certo, aquilo que de repente Deus ele vai te mostrar que é certo. Então eu queria deixar aqui 3 pontos. Eu queria falar sobre entender, eu queria falar sobre dispensar, ou seja, transmitir, e eu queria falar sobre sacrificar. No livro de Atos, no capítulo de número 8, versículo 26 diz: "E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis com o etíope eunuco, mordomo-mor de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Esse homem, ele estava vindo de Jerusalém. Imagino eu, Pedro, saindo lá fora, ministrando a palavra, e 3.000 pessoas sendo impactadas pelo poder de Deus. A graça de Deus, ela tinha sido derramada. O poder de Deus, ela tinha impactado ali várias pessoas. Eles tinham visto pessoas falar nas suas próprias línguas e todos entendiam aquilo que ele estava falando. Mas de repente eu vejo aquele homem que estava vindo da adoração, estava vindo da festa de Pentecostes, a graça de Deus tinha sido derramada, as profecias do livro de Joel, eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, tinham se cumprido naquele dia. Ele tinha saído todo cheio de vontade de estudar, de meditar, de ler, mas ainda assim ele não tinha entendido. Eu vejo aqui que às vezes nós buscamos, nós somos tocados, nós somos impactados, mas muitas vezes na nossa vida nós não entendemos os mistérios e o propósito de Deus para nós. O propósito de Deus, ele é o centro da vontade de Deus para a nossa vida. É o de melhor, é aquilo de melhor que Deus tem. E aqui eu queria deixar para você, vamos aprender a meditar e entender os propósitos de Deus para a nossa vida, o propósito de Deus para a nossa geração, o propósito de Deus para a nossa família, o propósito de Deus em tudo aquilo que eu faço. E aqui eu já deixo o segundo ponto, que é sobre dispensar, ou seja, transmitir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Quando eu olho para a vida dos grandes homens de Deus, principalmente aqueles que foram para o deserto, eu vejo que Deus, ele levou eles para o deserto não para passar uma dificuldade, mas para poder expandir aquilo que já estava dentro deles para fora. Por quê? Porque a promessa de Deus já tinha colocado dentro do homem o sonho, o projeto e o propósito. Então, quando Deus falava, eles já criavam no seu coração expectativas de projetos, de sonhos, de planos. Então Deus tinha que levar para um lugar onde não tinha nada, um terreno onde estava liso, plano, para poder edificar a obra dele, fazer os projetos de Deus se cumprir. Você vê, quando Deus ele olha para Adão e não acha uma ajudadora idônea para Adão, ele coloca Adão em um sono profundo. Ele vai e faz uma operação em Adão. Ele tira de Adão a mulher. Ou seja, o melhor de Deus para a vida de Adão não estava lá fora, não estava em outro país, ele não tinha que procurar, estava dentro dele. Teve que tirar de Adão o melhor de Deus para a vida dele. O melhor de Deus para a nossa vida está dentro de nós. Agora o negócio é aprender a transmitir, ou seja, jogar para fora. Quando eu vejo Jesus ele ensinando os seus discípulos a orar, ele falou: quando vocês for orar, ora assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu.
eu vejo que ele estava ensinando os discípulos a orar para um momento, apenas um momento. E esse momento era a festa de Pentecostes, onde Jesus disse: ide para Jerusalém até que de cima sejais revestidos de glória. Então agora eles estão na festa do Pentecostes orando a Deus, e a Bíblia diz que veio sobre eles, foi derramado sobre eles, foi entregue a eles, ou seja, foram vistas línguas repartidas como que de fogo e começou a pousar sobre cada um. Creio eu que aquele era um símbolo, ou uma simbologia, ou uma revelação de Deus sobre o reino de Deus. Deus já estava derramando sobre a vida dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus ele já está dentro de nós, ele já foi derramado. Lá no livro de Atos, capítulo de número 2. E veio por longo dos anos, nós buscando tentar receber alguma coisa dos altos céus. Tentar receber alguma coisa lá de cima. E nós tentamos buscar alguma coisa que já está dentro de nós. O Espírito Santo de Deus ele já está dentro de você. Tenta dizer assim: Jesus Cristo é o Senhor. Se você consegue dizer isso, é porque o reino de Deus ele já está dentro de você e o Espírito Santo de Deus já habita em você. Porque ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito do Senhor. Então, tudo aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos, está dentro de nós. Mas o negócio é transmitir. Por que nós buscarmos a graça, a virtude e o conhecimento se nós não apresentamos para o mundo uma segunda opção de vida? O negócio é apresentar para aqueles que estão à nossa volta uma segunda opção de vida. Tem como viver, tem como ser feliz, tem como transmitir felicidade, unção, graça e virtude sem fazer coisas de errados. Tem como. Existe uma segunda opção, existe um jeito melhor. Então o negócio é pegar o melhor de Deus que está dentro de nós. A Bíblia diz: a terra anseia a manifestação dos filhos de Deus. Quando eu olho para a Bíblia expressando sobre terra, ela está falando sobre o nosso mundo. Ela está falando sobre a nossa geração. Está dizendo: eles estão ansiosos, eles precisam que nós manifestemos aquilo que tem dentro de nós. No livro de Isaías, no capítulo de número 60, diz: levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz e sobre ti o Senhor virá surgindo. Ou seja, nós nos colocarmos em uma posição a qual nós podemos pegar isso que está dentro de nós e transmitir, jogar para fora. Por que você acha que tem tanta gente aí que talvez é até uma pessoa que é errada, é mal, mas faz coisas certas? E tem tanta pessoa boa fazendo coisas erradas e não saindo do lugar. Porque não aprendeu como transmitir o melhor que está dentro de si. É tempo, os seus projetos, os seus planos, os seus sonhos, tudo aquilo que de melhor de Deus para a sua vida já está dentro de você, já está implantado em você. Já está aí dentro. A necessidade de fazer alguma coisa é um clamor. O Espírito de Deus que está sobre a nossa vida, ele clama. E quando ele clama para que a gente possa jogar isso que está implantado dentro de nós para fora. Como se você fosse um baú, e dentro deste baú, Deus ele tivesse pegado todo o reino que ele diz em Apocalipse, em Ezequiel, em Daniel, e colocado dentro desse baú. E dito assim: agora vai. Quando Jesus disse, ide dizendo, é chegado o reino de Deus, significava que onde os discípulos chegassem, eles tinham que olhar e dizer: lá, está vindo para o nosso lado o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus está ali dentro deles. Quando você chegar em algum lugar, é como se o reino de Deus ele estivesse chegando naquele lugar. Ou seja, onde você coloca a planta dos seus pés é uma extensão do reino dos céus. Então será que você pode me entender que o melhor que Deus tem preparado para a nossa geração, ele está dentro de nós, ele está dentro de você. Para que você possa transmitir, jogar isso para fora. E o terceiro ponto que eu quero deixar aqui hoje é saber sacrificar. É o tempo de deixar de sacrificar o Isaac, é tempo de ser o Isaac. Por quê? Porque o Isaac, quando ele chegou lá em cima com seu pai, é lógico que ele, no finalzinho, ele já sabia o que ia acontecer quando ele teve que deitar ali. Mas o interessante é que quando ele foi ser sacrificado, a providência de Deus veio sobre a vida dele. E ele acabou herdando tudo aquilo que era do pai. Quando nós estamos prontos a se sacrificar, pense bem, nós costumamos dizer que nós não pregamos um Jesus que pode te dar chave aqui, chave ali, eis que vejo porta aberta. Nós não pregamos isso, nós não pregamos um Jesus que morreu na cruz para você ter uma porta de emprego e um carro novo, porque qualquer pessoa que nem acredita em Deus pode ter isso. Então acho que com o suor do nosso trabalho a gente consegue. Mas nós acreditamos
em um Jesus sincero. Um Jesus que ele verteu a sua última gota de sangue para que nós saíssemos da condição de escravos do mundo. Ou seja, tem muita gente aí ainda escravo do mundo, procurando a Deus só por aquilo que o mundo pode oferecer. Mas ele verteu sua última gota de sangue para nós sairmos da condição de escravos do mundo e ser colocado na condição de filhos de Deus. Ou seja, o propósito de Deus agora era ter uma família. E Jesus ele se sacrificou para que nós fôssemos hoje família de Deus, famílias de Cristo, filhos de Deus e herdeiros. Então, desta mesma maneira, nós temos que estar prontos a dar a nossa última gota de sangue pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos. Nós temos que estar pronto a suar a camisa, a pegar firme naquilo que Deus tem para nós. Às vezes eu via muita gente aí que nem acreditava em Deus prosperando e eu falava, por quê? E a Bíblia, ela me diz, ela coloca no meu coração que determinando tu algum negócio, ser-te-á firme. E a luz brilhará em seus caminhos. Algumas versões vai dizer assim, determinando alguma coisa, ser firme e eu te prosperarei. Então é ser firme nos nossos projetos e nos nossos sonhos. Às vezes nós temos sonhos, temos planos e projetos, mas não sabemos nos sacrificar por ele. Nós sacrificamos de outra maneira. E essa outra maneira que nós sacrificamos, muitas das vezes a Bíblia diz que é um sacrifício de tolo. Nós estamos sacrificando por alguma coisa que não vai trazer à existência aquilo que existe. Mas nós temos o poder de criação dentro de nós. Novamente falando sobre aquilo que está dentro de nós. Nós temos o poder de criatividade também dentro de nós. E o dom da fé, que é jogar para fora, ou seja, é trazer à existência aquilo que não existe. Mas para isso, ó, nós temos que suar a camisa, nós temos que ralar. Você vê a palavra perseguição, ou seja, Jesus ele disse, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E alguém fala, Senhor, mas e nós, que deixamos tudo e te seguimos? Jesus ele diz, vocês conquistarão tanto nessa vida e ainda mais na vida eterna. Porém, com perseguições, ou seja, perseguir os nossos sonhos. Quando nós perseguimos os nossos sonhos, quando nós entendemos a realidade da nossa vida, não somente a história da igreja cristã, mas a realidade da igreja cristã, aquilo que a igreja está passando nessa época, as bênçãos elas vêm sobre nós e nos alcançam, Deuteronômio. Diz, e as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então é isso que acontece quando nós perseguimos os projetos e os sonhos, eles vêm sobre a nossa vida, mas para isso nós temos que estar prontos a dar a nossa última gota de sangue. Às vezes a gente não faz as coisas direito, não faz com amor, não faz com carinho, não faz com paixão por aquilo. Nós não fazemos mais porque nós amamos fazer aquilo. Eu lembro da nossa época, a gente pegava uma caixinha ruim, pegava os instrumentos ruins, os microfoninhos que não dava qualidade direita, a gente colocava no ombro e ia revezando, andava metade da cidade para chegar do outro lado para poder ensaiar, porque a gente era apaixonado por tocar, apaixonado por cantar. E hoje a gente vê que nós temos os melhores instrumentos, nós temos a melhor estrutura, mas não conseguimos sair do lugar mais. Por quê? Porque nós já não fazemos mais com amor, com paixão, com carinho. Nós chegamos de repente na igreja e a bateria ela tá suja há tanto tempo e as guitarras estão desafinadas e corda arrebentando. Muitas vezes a gente prefere deixar 2 guitarras de reserva, de tanto que nós temos estrutura hoje, do que trocar uma corda. Por quê? Porque nós já não temos mais aquela paixão, aquele amor, aquele carinho por aquilo que nós fazemos, aquele fogo ardente. É por isso que a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muito iria esfriar, ou seja, nós faríamos, mas não faríamos mais com a mesma intensidade. Nós começamos a servir a estrutura, nós se entregamos à estrutura e esquecemos de servir a essência. Então esses 3 pontos que eu quero deixar para você hoje é entender os propósitos de Deus, não somente sentir, não somente buscar, não somente tocar ou ser tocado, mas entender aquilo que Deus tem para nós. O segundo é transmitir aquilo que nós já entendemos dentro de nós. É deixar de ser pregador e começar a ser dispenseiro, ou seja, transmissor do reino de Deus. É jogar para fora. E o terceiro ponto é simplesmente isso. Se sacrificar por aquilo que nós queremos fazer. Fazer uma faculdade não é fácil. Aprender alguma coisa não é fácil.
ministrar, fazer uma obra, nada é fácil. Mas Jesus, ele disse assim: eu venci, tem de bom ânimo, você também vai vencer. Porém, Jó, ele já tinha perdido tudo, ele já estava na cinza, e Deus disse para ele, determinando alguma coisa, ser firme: eu vos prosperarei. Que Deus abençoe, que a graça de Deus venha reinar sobre a sua vida, que o poder de Deus ele venha impactar. E eu espero, é o que eu disse aqui, não pega isso como uma lei, como uma regra para a sua vida, mas como um ponto de partida para você estar meditando melhor. Então, você pode se inscrever no nosso canal, e sempre nós vamos estar mandando mais vídeos aí, falando um pouco sobre a palavra de Deus. E que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu ministério. Não precisa ser evangélico, não precisa ser cristão, é do seu jeito mesmo, mas eu espero que Deus ele venha falar com você em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.